colocar é, essa guerra, se o Supremo Tribunal Federal impedir nós de tomarmos essas ações, ele vai estar em desacordo com a Constituição. E o presidente da República vai ter que falar não pra ele. E pagar as consequências disso. O teste hoje é, além disso tudo, que é uma postura dentro de um inquérito que ele teve, que ele extrapola as prerrogativas dele de ministro, o que a gente tá tendo é, de maneira bem sincera, é uma participação num escândalo de corrupção. E ele tem que ser afastado por isso. Eu tô entrando numa guerra e tô rodando o Brasil de carro. Eu não tenho dinheiro de fundo partidário, fundo eleitoral, não tenho grandes empresários, não sou amigo do Vorcaro. Nesse tema da questão, Renan, da reforma penal no Brasil, tem uma decisão do Supremo do início dos anos 2000 que considerou, por exemplo, a progressão de regime, a proibição de progressão de regime para crimes hediondos inconstitucional. Eles derrubaram, havia sido aprovado lá no início de 2000. Como resolver e fazer uma reforma penal com o atual Supremo Tribunal Federal, que tem barrado tantas iniciativas, né, de tentativa de melhoria do sistema de persecução penal? Né, passa necessariamente hoje qual, né, o fator de prioridade de uma reforma do Supremo, considerando esse desequilíbrio dos poderes no Brasil hoje? Infelizmente, isso é um dado da realidade. E hoje o Supremo trabalha da seguinte maneira: o presidente consegue passar um tema, o Congresso passa, ele é sancionado, aí vem a Rede de Sustentabilidade, o PDT ou o PSOL, eles entram com uma ação no STF, aí essa ação misteriosamente passa e todo o processo legislativo constitucional é derrubado. O presidente da República vai ter que atuar, e eu tô falando assim, é uma atuação muito rígida, seja uma atuação política contra o STF, seja, vamos dizer, não aceitando decisões que são elas em si inconstitucionais, para fazer com que o STF volte para casinha. Então o STF vai ter, o presidente da República vai ter que estar na mão com um calhamaço de propostas. Eu cheguei a apresentar isso num vídeo, que vai desde o fim das decisões monocráticas, a proibição de escritórios de advocacia envolvidos com familiares de membros do STF, a gente tem o famoso filtro de entrada, que impede inúmeras ações estúpidas com vícios de iniciativa que caírem no STF e serem julgados lá. Só para título de curiosidade, vão 50 mil ações, desculpa, 8 mil ações vão parar no STF brasileiro, e na Suprema Corte Americana são apenas 50. Tá? Mas inúmeras outras medidas óbvias que a gente tem que tomar, criar um foro especial para além do STF que cuide dos casos que envolvam políticos, que faz com que os senadores, por exemplo, hoje fiquem na mão do STF. E aí você vai ter que botar essa discussão na mesa e fazer um balanço. Da forma como tá, não dá. A real, até os membros da Suprema Corte sabem que da forma como tá, não dá. A Suprema Corte hoje, ela tá dividida. O André Mendonça tá começando a formar um pequeno grupo político. E eu já fui muito crítico do André Mendonça, inclusive no momento do início do trabalho dele, mas hoje ele tá formando uma espécie de uma frente alternativa ali, e aí a gente tem que fazer o famoso dividir para governar. Vamos rachar o STF no meio, eu vou ter minhas indicações, se eu for presidente da República, eu vou indicar para fornecer espaço para um grupo que seja legalista e que defenda, vamos dizer, a separação dos três poderes, vou atuar com o Senado que precisa ser independente, e aí, cara, essa guerra institucional vai ter que ser vencida. A questão que nós temos que colocar é, essa guerra, se o Supremo Tribunal Federal impedir nós de tomarmos essas ações, ele vai estar em desacordo com a Constituição. E o presidente da República vai ter que falar não pra ele. E pagar as consequências disso. E o que eu digo pagar as consequências é, alguém vai ter que botar um freio logo no início do mandato, e aí você vai falar, o Alexandre de Moraes, fazendo um caso, para trazer um caso concreto, eu coloco um estado de defesa e falo, as Forças Armadas e as polícias vão atuar agora nas favelas para tirar o Comando Vermelho de lá. Se um ministro, Flávio Dino, dá uma canetada falando, não vai, ora, ordem ilegal não se respeita. O presidente da República não pode acatar uma decisão, especialmente uma decisão monocrática dessa natureza. E aí a gente vai ficar no impasse. E aí a gente vai ter que resolver o impasse. O que eu não vou fazer é recuar. Porque senão eu não sou presidente. Eu fui eleito para ser qualquer outra coisa. Eu tenho que ser um presidente. Uhum. Bom, em relação ao Alexandre de Moraes, a gente sabe que o senhor sofreu algumas críticas em relação a alguns posicionamentos, né? Em relação ao Alexandre de Moraes, seria alguns elogios em relação ao ministro. Depois de todos esses abusos, os últimos episódios, inclusive estando ele envolvido aí, possivelmente, né? Com o escândalo do Banco Master e tudo mais. Qual que é o seu posicionamento, qual que é a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes? Eu fiz, assim, algumas piadas sobre Alexandre de Moraes na internet, especialmente na parte que envolvia a prisão do Roberto Jefferson. Agora, eu sou muito crítico a ele há muitos anos. O Alexandre de Moraes, ele foi um dos líderes da condução do PL 2630, a versão judicial dele no STF, e nós enfrentamos o PL 2630 na Câmara, que tinha apoio dele, pressão dele, inclusive, para que passasse, e depois, quando ele foi tentar passar e conseguiu, nós também fizemos frente a ele. Então, as críticas minhas a ele são sempre públicas. A primeira revista que a gente produziu, que é a revista Valete, que é a revista tocada pelo movimento, foi com ele na capa, falando dos superpoderes dele, da postura ditatorial dele. O que acontece hoje é, além disso tudo, que é uma postura dentro de um inquérito que ele teve, que ele extrapola as prerrogativas dele de ministro, o que a gente está tendo é, de maneira bem sincera, é uma participação num escândalo de corrupção. E ele tem que ser afastado por isso. Alguém fica fingindo hoje que ele não participou desse escândalo, aí a pessoa está na ilusão. E essa ilusão nós não vamos coadunar. Certo, tem mesmo. Perfeito. Renan, em relação ao MBL, né, a gente sabe que
uma grande parcela da direita tem uma desconfiança em relação ao movimento pela postura adotada no governo Bolsonaro, seja por uma oposição ao governo Bolsonaro, a própria questão, né, de apoio a algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Eu vejo que vocês apelam muito ao público mais jovem, aí geração Z. Como é que você vai fazer, enquanto candidato, para tentar quebrar a resistência, né, do público mais conservador que vê o movimento com muita desconfiança? O que eu posso dizer para esse público que hoje é bolsonarista, vamos colocar assim, quando vocês estiveram conosco nas ruas entre 2015, 2016, 2017 e 2018, ora pedindo impeachment da Dilma Rousseff, ora apoiando a Operação Lava Jato, você venceu. Nós, de fato, fizemos o impeachment da Dilma Rousseff. Quando eu marchei a pé para Brasília, que foi a verdadeira marcha, nós andamos mais de 1.000 quilômetros, foi para protocolar um pedido de impeachment contra a presidente. Esse pedido de impeachment depois foi apensado ao pedido da Janaína Pascoal, e esse impeachment passou. Nós fizemos pressão junto ao Congresso para derrotar o PT. Depois nós passamos a uma agenda fiscalista que envolvia, por exemplo, a PEC do teto. Nós atuamos nas ruas para apoiar a reforma trabalhista. Não só a reforma trabalhista, o fim do imposto sindical, que desarmou, vamos dizer, uma grande ferramenta política que as esquerdas tinham. Atuamos nas ruas em apoio à Operação Lava Jato, contra o desmonte dela. Tivemos nas ruas uma semana antes do Lula botar para votar no STF o habeas corpus dele, para impedir uma virada de jogo que estava acontecendo lá. Ou seja, enquanto nós tivemos a confiança desse eleitor, todo mundo venceu. Há um problema. Quando o Bolsonaro se tornou a liderança única da direita, além dele perseguir membros dissidentes, e nosso movimento era o seguinte, a gente estava na rua falando para as pessoas, se você errou, não importa se você é de esquerda, de direita ou de centro, nós vamos criticar, nós vamos apontar o dedo. Não é um movimento de adesão espontânea. Aqui é o Bolsonaro, você tem que apoiar porque você é de direita. Não acho que tem que ser assim. Se ele errou, eu vou apontar o dedo. Só que o bolsonarismo persegue todo mundo que age de maneira independente. E foram para cima da gente. Foram várias vezes, a ponto de terem ido para cima da minha família. Houve um processo absolutamente legal contra a minha pessoa, contra membros do movimento, contra pessoas que não tinham nada a ver com o movimento, que foram perseguidas e foram absolutamente todas inocentadas. Então nós fizemos oposição ali. O que eu quero dizer para essas pessoas o bolsonarismo errou e perdeu. Quando nós lideramos, nós vencíamos. E a gente tem que falar, por que nós vencíamos até 2018? O que era feito? Havia mais união dentro da direita, havia um foco em pautas claras. Olha, impeachment da Dilma, apoio à Lava Jato e prisão do Lula. E hoje apoio meramente a pessoas. A manifestação que foi convocada, acho que 2 semanas atrás, que supostamente era para atacar a questão do Banco Master, do envolvimento do ministro Supremo, se transformou num palanque pro Flávio Bolsonaro. Então eu acho que isso não funciona. E acho que as pessoas tinham que perceber que isso não está funcionando. E nós montamos um partido, estamos agora conversando muito com a geração Z, porque as gerações mais novas não estão presas mais nesse tipo de aliança que fizeram com a família Bolsonaro. As gerações mais novas estão procurando um caminho novo. E a gente está aqui oferecendo um caminho novo, que é um caminho de direita, mas não é bolsonarista. E até para o pessoal entender um pouco, né? Às vezes tem confusão sobre MBL e missão. Missão seria evolução do MBL, é um projeto paralelo. O senhor poderia explicar um pouco sobre isso? Outro dia, falando dessa coisa de geração Z, me perguntaram se a missão era um Pokémon evoluído do MBL. Assim, são instituições diferentes, né? Eu divido a nossa operação em uma operação tripla. Nós temos o Universo da Valete, que a gente tem um aplicativo próprio, uma rede social própria para produção de conteúdo intelectual e uma revista com uma tiragem bem grande, só de temática intelectual. Ali a gente forma as nossas ideias. Isso era um projeto, até falando assim, o Olavo de Carvalho tinha uma ideia de trabalhar nessa linha. Cria um movimento cultural e esse movimento cultural se irradia para um movimento político. O movimento político é o MBL. Só que o MBL é um movimento de experimentação política, criação de linguagem, organização de manifestações. Isso é diferente de um partido político, que pega as ideias que são discutidas no campo intelectual, as ações do movimento e transforma em ação política institucional. Então o Partido Missão é o nosso braço do grupo todo institucional. Então a gente eu quero ser um intelectual, eu quero produzir ideias, vem para o Universo da Valete. Olha, eu quero fazer ação de militância, eu quero fazer ativismo, eu quero fazer ações sociais, vem para o MBL. Olha, eu quero ser um candidato, vem para a Missão. Então são 3 instituições que elas se retroalimentam, elas atuam juntos e elas ficam completas trabalhando assim. Eu acho que isso nos deu uma força muito grande. Isso permite que a gente tenha vários perfis de pessoas diferentes, perfis intelectuais diferentes e permite que exista até uma tensão. Por exemplo, as pessoas que produzem as ideias, às vezes vem um político nosso que não é de grande qualidade e fala, opa, isso aqui não está funcionando. Aconteceu aqui em Curitiba. A gente elegeu um vereador pelo movimento, antes do partido estar pronto, que é o João Bétega. O cara era uma negação para trabalhar. O cara não fiscalizava o prefeito, não fazia nada, só queria ficar gravando vídeo na rua. A própria galera falou, pô, a gente tem um plano de ideias que está sendo desenhado, vamos implementar como vereador? Ele, isso não dá like, isso não dá view. A gente falou, então você tá fora. É isso, assim, essa tensão é importante. Certo. Agora eu vou chamar a Anne Dias, que já está aqui conosco. Boa tarde, Anne, bem-vinda ao Sem Rodeios de hoje. Te passo para você fazer uma pergunta também aqui para o Renan.
Perfeito. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Renan. Boa tarde a toda a nossa audiência. Renan, eu gostaria de saber se você considera que Jair Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição judicial ou se considera que não, que ele tentou de fato dar um golpe de Estado. E também gostaria de saber se num eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, em quem você declararia o seu apoio. Vamos lá, vou começar pela pergunta 2. Ninguém entra numa guerra pensando num resultado que vai perder. Eu estou entrando numa guerra e estou rodando o Brasil de carro. Eu não tenho dinheiro de fundo partidário, fundo eleitoral, não tenho grandes empresários, não sou amigo do Vorcaro. Eu vou rodar de carro, eu vou rodar com a militância vai doar. E eu não vou ficar rodando o Brasil falando, é isso aí, assim, vamos perder, e quando eu perder eu vou... Não, eu vou pro segundo turno, eu vou trabalhar até o último dia para isso. Eu não vou pensar em nenhuma outra hipótese. Se eu botar qualquer outra coisa que não seja vencer na minha cabeça, eu já entro pro jogo perdendo. Sobre o processo do Bolsonaro, de maneira bem clara, os vícios formais que existem no processo não invalidam o fato de que o Bolsonaro se organizou para algo que envolvia uma ruptura. Ninguém chama chefes das Forças Armadas para discutir temas que passam por o que estava presente naquela minuta, que envolvia fechar o TSE, se ele tivesse interessado em temas estritamente republicanos. A questão é que há nulidades no processo, grandes. Formalmente, tudo que envolveu o Alexandre de Moraes tem nulidades, não só no caso do Jair Bolsonaro, mas no caso também dos presos do dia 8. E aí você tem que aplicar uma dosimetria nisso, que é o que a gente defende, o Kim, que é o nosso deputado federal, defende também. Em relação, Renan, você comentou, né, da Valete, as ideias que são discutidas nesse grupo. Eu vi que no Congresso vocês chamaram Curtis Yarvin, e ele é acusado de ser um autoritário por uma parcela, né, especialmente segmentos mais à esquerda, uma direita iliberal. O quanto as ideias do Curtis Yarvin têm, de alguma maneira, influenciado hoje o movimento? Eu acho que, assim, alguns diagnósticos dele são muito interessantes, né? O Yarvin, ele faz a leitura de vários pensadores que hoje não são lidos no Brasil. O Spengler, um autor alemão que não é lido no Brasil, que fala de ciclos históricos, ciclos de civilizações. E ele pensa, ele trabalha com a seguinte ideia: o ciclo nosso democrático, o ciclo democrático que ele viveu na América, ele nem fala muito de Brasil, naturalmente, ele fala dos Estados Unidos, é um ciclo que está esgotado. Ele acha o modelo democrático um modelo falho, e ele propõe um outro movimento. Que é um movimento que leva, por exemplo, a ideia de um CEO, um grande CEO que eu trabalharia com concentração de poder no executivo, e ele ainda faz uma provocação. Os grandes presidentes americanos foram, na prática, CEOs. Então, ele fala que o Lincoln foi uma espécie de CEO, ele fala que o Roosevelt foi uma espécie de CEO, e ele fala assim, ó, quando há essa concentração, há uma espécie de monarca, e isso funciona melhor. E ele também provoca dizendo, a China é uma monarquia, as empresas que entregam serviço para vocês são monarquias. Aqui no Brasil isso aí já chegou. Você pega o Thales Gomes, ele fala o tempo todo nisso, a maior parte dos conteúdos que ele cria são nessa linha, e aí, não só a gente, mas boa parte da direita está falando, está questionando, vamos dizer, a ausência de poder que o poder executivo tem. Nos Estados Unidos eles falam o tempo do nothing ever happens, né? Tipo, eu tô tentando, mas nunca acontece. A gente quer resolver a questão da imigração, mas nunca resolve. A gente quer resolver questões penais, mas nunca resolve, porque nada acontece. Aqui no Brasil chama do nada acontece feijoada, é um meme da internet. E de fato porque a burocracia ficou muito poderosa e a democracia se tornou, na verdade, um regime oligárquico burocrático em que as decisões não são tomadas em favor das pessoas e as decisões são tomadas em favor da própria burocracia. Eu concordo com essa crítica. A minha solução, eu acredito que é uma solução republicana e dentro do regime democrático. Você tem que transformar o regime democrático para ele atender o interesse das pessoas. Porque eu sou mais republicano do que democrático. A república quer dizer res pública, coisa pública. O interesse público vem acima do voto, inclusive. E aí onde eu quero dizer, por exemplo, o Brasil vive numa democracia. Quem está nos ouvindo pode falar, não vive numa democracia porque o Xandão é ditatorial. Sim, o STF também cruzou a linha e o modelo de tripartição dos poderes ele está em grande medida morto no Brasil. Agora, se eu olhar para um voto numa cidade do interior do Brasil, a voto é comprado. O sufrágio no Brasil não existe. A base da democracia brasileira é compra de voto. O Centrão vive de comprar voto. Ele pega o dinheiro da emenda, desvia, faz um caixa 2, vai para eleição, usa os contratos que a prefeitura tem com fornecedores, compra o voto da galera e vai girando o jogo. Nós precisamos alterar essa dinâmica. E aí alterar essa dinâmica significa, em alguma medida, entender que o eleitor que vota na reeleição do prefeito e comprou o voto dele está fazendo um uso horroroso da democracia, que a democracia não está ajudando ele. Eu não estou falando em derrubar o regime democrático, até já fui muito questionado por jornalistas. O que eu estou falando, e aí baseado nessa leitura, a democracia tem que ser reformada para que ela seja, de fato, vamos dizer, amiga do interesse do povo. É isso. Qual que é a sua avaliação do Lula 3? Assim, eu nem sei qual é a avaliação que o próprio Lula faria, porque é um não governo. O Lula ele foi para uma eleição sem propor um plano de governo. Ele foi muito no La Garantia Soy Yo. Vou lá, falo qualquer coisa e picanha, cerveja, contra o fascismo, pela democracia. Chamou o Alckmin, aí falou que chamar o Alckmin era uma frente ampla. Não indicou à época, ele não falou quem seria o ministro da Fazenda dele.
Mas assim, mesmo assim contou com o apoio de boa parte da Faria Lima. Boa parte dos bancos apoiou o Lula. Ele entrou, mexeu no antigo PEC, antigo teto de gastos, instituiu o arcabouço fiscal e saiu desde então aumentando impostos. Fez algumas políticas sociais muito questionáveis. Não é nem questionável, eu não gosto delas, que é o pé de meia, agora Vale Gás e da energia elétrica, e é isso o governo do Lula. Se você perguntar para um esquerdista, o próprio esquerdista não vai saber defender. Eu fiz uma coisa curiosa. Eu rodei o interior de Pernambuco, o interior do Ceará e o interior do Rio Grande do Norte. Visitei rádios, basicamente petistas, com uma população local, imagina, no sertão, que votava no PT. Eu perguntava isso para eles. O que significou o governo Lula para vocês? Eles não sabiam dizer. Eles não sabem dizer, porque foi um não governo de uma esquerda que acabou. A questão é, a esquerda latino-americana, dessa matriz meio anti-americana que tinha, com esse discurso, ela é uma esquerda que ficou velha, ela já não sabe o que propor e ela faz governos ruins. O último governo lá na Argentina do Fernandes foi um desastre e o governo do Lula é um governo muito ruim. Eu não sei como é que ele vai fazer para se defender, tanto que ele tá indo pra estratégia assim, toma um pé de meia, toma um Vale Gás, toma uma energia elétrica e seja o que Deus quiser. Eu acho que não será o suficiente para ele vencer. Mesmo porque, assim, eu rodando o Nordeste, no coração do eleitor dele, essas pessoas já não estão mais confiando de que isso é o futuro. Até porque as pessoas vão querer. Ele está propondo mais uma rodada de Bolsa Família para as pessoas viverem 30 anos de auxílio. E as pessoas mais novas que gostariam de ter emprego, que gostariam de ter renda, que gostariam de não ser controladas pelo Comando Vermelho. Isso é terrível para essas pessoas. E isso, vamos dizer, como modelo já cansou. Então, é um modelo desastroso, mas é um modelo que está, vamos dizer, com fadiga de material. Eu acho que o petismo, assim como grande parte daquilo que a gente chama de esquerda na América Latina, ele se esgotou. Falando, né, nessa esquerda latino-americana, como é que você vê essa postura do Trump, né, nesse corolário Trump da nova doutrina Monroe, e o posicionamento do Lula, inclusive com essa escalada hoje do cancelamento do visto do Darren Beatty, que estava vindo para o Brasil. Hoje o Miguel Dias-Canel deu um discurso basicamente dizendo, de forma muito, né, falando pianinho, por assim dizer, dizendo, olha, entrei em negociação com o Trump, parece que o Trump vai querer também, da mesma medida que fez de capturar o Maduro, vai tomar alguma medida mais drástica em relação a Cuba. Como é que você vê o Brasil hoje dentro dessa Guerra Fria 2.0, China, né, o eixo China e o eixo Estados Unidos? Eu acho a situação do Brasil é humilhante. É humilhante, assim, a situação mais humilhante em muito tempo. Só que é humilhante a ponto de talvez começar a acordar a gente. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, eu conversei com membros da direita americana, gente ligada inclusive ao governo Trump, e eles já estavam falando, olha, com uma guerra que está pintando, uma guerra, por enquanto uma guerra fria, né, uma guerra proxy, né, você brigando na Ucrânia, no fundo você tem China e Estados Unidos brigando numa guerra que envolve a Ucrânia, e com os Estados Unidos começando a se posicionar diante do crescimento da China, cabe aos Estados Unidos garantir o que eles chamam de reserva natural de recursos e de poder, reserva de poder, que é o hemisfério ocidental, maiormente as Américas. Tanto que os Estados Unidos falam da Groenlândia até a Patagônia. E eles estão querendo agora ter um controle político novo, que remonta aí o começo do século XX, quando eles fizeram esse mesmo tipo de política, e é um realinhamento geopolítico. E eles estão agora retirando, vamos dizer, aliados chineses que estavam atuando, vamos dizer, em favor de um rival geopolítico deles. A Venezuela era um caso, é o caso de Cuba, e você tem ainda o Marco Rubio, que é um cara que leva a questão cubana e venezuelana muito a sério. A família dele foi alvo de perseguição. Para ele, esse é um assunto central. Conversando com técnicos que trabalham para ele, esse é um assunto central, não é um assunto de brincadeira. Então todo mundo ficou achando, não, é mais uma das bravatas do Trump, que o Trump também é dado a bravata, fala um negócio e para. Cara, eles acabaram com o Maduro em uma noite. Se eles quiserem acabar com o regime cubano, é em uma noite. O que eu ouvi falar, inclusive, com dissidentes venezuelanos e cubanos, a maior questão não é nem derrubar o governo, é saber o que colocar no lugar. Na Venezuela, eles ainda não souberam o que colocar no lugar. Agora, sobre a nossa postura nesse jogo todo. Veja, o Brasil deveria ser o país a ser o guarda de uma democracia liberal, vamos botar nesses termos, na América do Sul. O Brasil deveria estar enfrentando o narcotráfico. O Brasil tinha que estar destruindo essas facções criminosas em todas as Américas. O Brasil poderia ser um aliado estratégico dos Estados Unidos. Assim como a Rússia é para a China, o Brasil poderia ser para os Estados Unidos nesse jogo. O Brasil teria muito a ganhar. Mas o Brasil adotou, desde o primeiro governo do Lula, uma postura não só de desconfiança com os Estados Unidos, mas de aliança alternativa, a aliança do Sul global, todas essas conversas mole. E o que a gente ganhou? A gente ganhou uma desindustrialização, a gente vende nosso produto agrário para a China e, detalhe, assim, a China compraria isso de qualquer forma da gente, esses produtos, ela precisa, ela ainda não está autossuficiente em termos alimentares. Então o Brasil ele perdeu uma grande oportunidade histórica. E eu acho que o Brasil se tocou agora disso. E o Brasil é frágil nesse ponto. O Brasil não tem muito o que fazer. Os Estados Unidos vai começar a botar o pé dele na América do Sul e o Brasil vai ter que ficar assistindo. E pior, eu acho que vai ficar pianinho tentando colaborar. Que é o papel que o Lula está tendo, que é um papel que eu considero humilhante. Pra gente reverter isso, porque por mais que eu goste da ideia da gente destruir o crime organizado da América do Sul, eu não gosto da ideia de não ser o Brasil fazendo isso. Eu acho isso nos torna pequeno. E a gente faz com que uma espécie de um irmão maior do norte
coloque o pé aqui e a gente fique para sempre diante de uma força maior. O que para nós, eu volto a colocar, nos diminui como potência. Então a gente tem que, ao meu ver, a guerra contra o crime organizado no Brasil nos colocaria numa posição, inclusive moral, mas uma posição de força também para falar, não, eu quero fazer isso nas Américas. Eu quero resolver essa questão na Bolívia. Até porque boa parte da droga que passa por São Paulo e vai para Porto de Santos, ela veio da Bolívia. Vamos fazer isso na Bolívia. Olha, eu quero fazer isso no Equador também. Vamos trabalhar, vamos fazer uma força conjunta na Colômbia. Esse teria que ser o papel do Brasil, que é um papel de força. Só que os brasileiros estão preparados para isso? A gente tem que ter muita autoestima, tem que sair dessa coisa de sou um cachorro caramelo, ai, a Anitta tá na favela, vou gravar um vídeo lá, não, eu sou uma nação que me leva a sério e vou ser levado a sério pelos meus vizinhos. Então, o tapa na cara, por mais que seja um tapa na cara ou te humilha ou te desperta, né? No meu caso, eu acho que é um tapa na cara que teria que despertar. E em relação a essa questão do narcotráfico, né, a classificação dessas organizações criminosas como organizações terroristas, você vê uma resistência forte do governo Lula para fazer isso. Tem outros países aqui da América Latina, Equador, Argentina, que têm feito. E também a questão dessa narcocultura, né? Nós temos visto um crescimento aí de ídolos, especialmente da juventude, né, que começam a cultuar essas figuras ligadas ao narcotráfico, começa a ver uma questão efetiva a esse fenômeno, não só do ponto de vista ali militar, especificamente, mas num campo mais amplo. Olha, bom, a gente começou com aquele projeto da Lei Anti-Oruan, já começando pelo final da tua pergunta, né? E a gente no início foi atacado, falou, vocês estão mitigando a liberdade de expressão, né? Isso é coisa de país autoritário, não sei o quê. Pois bem, um país que fez isso é o autoritaríssimo país da Dinamarca. Eles selecionaram algumas facções, alguns grupos criminosos, e que, caso a pessoa ostente símbolos e divulgue uma determinada facção que, vamos dizer, vende droga lá na Dinamarca, mesmo que ela não faça o cometimento de crimes ligados à facção, ela pode ser detida e pode ser presa por divulgar aquilo. Então, há um entendimento, inclusive, de uma nação como a Dinamarca, veja só, de que você ficar fazendo propaganda ostensiva de uma organização criminosa deve ser crime. E aqui no Brasil as pessoas falam, não, o Oruan pode ir no Lollapalooza, ele pode ir na Rede Globo, ele pode falar bem do Comando Vermelho e pedir a libertação do pai dele, que ordenou da cadeia assassinato de, assim, dezenas de brasileiros, e achar isso absolutamente normal. A gente ficou completamente maluco. A gente coloca, veja só, quem está nos assistindo, a audiência sabe, eu não sou bolsonarista, mas a gente paradoxalmente aplicou, vamos dizer, um direito especial super veloz e super agressivo contra dissidentes políticos à direita, mas contra o crime organizado a gente defende liberdade restrita de expressão. Eu acho que isto é maluco. Isto é efetivamente maluco. O crime organizado ele tem que ser enfrentado em todas as frentes, inclusive a frente cultural e ideológica deles. Os Estados Unidos, ao colocarem, vamos dizer, o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, eu vi uma discussão assim, nacionalistas brasileiros, que vergonha, agora a gente vai deixar os Estados Unidos fazer isso, eles vão invadir a gente. Os Estados Unidos consideram o ETA e consideravam o IRA, que eram duas organizações terroristas na Espanha e na Irlanda, como terroristas, e nem por isso ele foi lá e bombardeou a Irlanda ou bombardeou a Espanha. Não é o caso. Agora, eles estão apenas reconhecendo o óbvio. Obviamente que isso faz parte de uma estratégia política de atuação na região, que a gente não tem ilusões, e a gente tem que agora aproveitar isso e acelerar o combate a eles, seja quem for o presidente. O próximo presidente da República tem que ter como meta exterminar essas duas facções. Então, é uma pressão, volto a colocar, é o tapa na cara que gera pressão. Se você quer ver mais debates como esse, se inscreve no canal. Aqui saem novos cortes todos os dias. E aproveita e comenta aqui embaixo qual sua opinião sobre isso.